pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e muito animada para mais uma aula de arte. Preparados? Hoje vocês vão ter que levantar, hein? Vou exigir que vocês se levantem e participem ativamente dessa aula comigo. Mas por enquanto podem ficar aí sossegadinho no lugar de vocês, beleza? Professora Angélica, para quem já esqueceu o meu nome, mas não esqueçam mais, gente. Eu sei que eu demoro a aparecer, que eu tenho uma aulinha por semana com vocês, mas decorem aí, professora Angélica, de arte e vamos trabalhar juntos. Combinado? O que que nós vamos fazer hoje, hein? Ah, sim! Nós vamos trabalhar com a comunicação. Como que a arte ela trabalha a comunicação. Vocês vão se surpreender, tenho certeza disso. E aí, para falar para vocês sobre essa evolução, eu separei alguns tempos da história, que vai ser o período rupestre. Depois do rupestre, nós vamos passar para a Mesopotâmia, Egito Antigo, e aí eu dei um pulão para a atualidade. Beleza? Vamos lá, então. Período rupestre. Todo mundo já conhece, já ouviu falar da arte rupestre, que são desenhos feitos nas rochas. A princípio, estes desenhos, muitas pessoas achavam que eram desenhos aleatórios. Mas a verdade é que esses desenhos contavam a história daquele povo. Contavam o modo de vida deles. Lá tem desenhos com cenas de caça, nós vamos ter desenhos com cenas de dança. Depois esses desenhos vão evoluir para formas geométricas. E estes desenhos, eles eram importantíssimos para o período. Vamos lembrar que não existiam as letras, obviamente, né? Eles tinham essa forma de registrar o que acontecia. E aí, esses desenhos, eles também tinham técnicas. Por exemplo, quando um animal era desenhado com uma linha bem grossa, escura, significava que aquele animal era mais perigoso. Então, não bastava só ver que era um animal. Você conseguiria compreender se ele é um animal mais difícil de caçar, se essas linhas, porventura, fossem linhas mais grossas, mais espessas. E o que que nós vamos lembrar sempre, sempre, sempre? Como que eles se comunicavam através do desenho. 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 Eu vou falar desenho hoje a aula inteira. Desenho. E desenho tem a ver com o quê? Com arte, correto? Aí nós vamos lá para o período da Mesopotâmia. Ah, quero lembrar uma coisa para vocês. Eu vou ser malvada. O período rupestre, ele teve seu início há mais ou menos 2.700.000 anos. Durou até 10 mil anos, isso. Atrás. Vocês têm noção do que é 2 milhões de anos? Aí vocês vão pegar o caderninho aí, eu quero que vocês risquem aí 2.700.000 pauzinhos. E aí, vai encher aí de palitinho para vocês entenderem há quanto tempo isso aconteceu. Será que o caderno de vocês vão caber ali, ó? Tantos risquinhos? Tô brincando, tá, gente? Não vou fazer essa maldade com vocês, não. Podem ficar tranquilos. Mas que eu adoraria, né? Aí eu vou conferir se vocês realmente conseguiram riscar 2.700.000. Mentira, que eu não tenho tempo para isso. Ó, vamos lá para o Sumério. Aí nós vamos para a Mesopotâmia. Meso significa entre. Sumérios era um povo que vivia entre dois rios, o Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia significa isso, que era uma região entre rios, o Tigre e Eufrates. E nesse período da Mesopotâmia, havia um povo, os sumérios,
que criou um sistema pictográfico de escrita. Decora esse nome aí, eu aposto que vocês vão decorar facinho. Escrita cuneiforme. Cuneiforme. Porque era feito através de cunha. Um instrumento em formato de cunha, que é mais ou menos essa configuração aqui da minha mão, ó. E eles escreviam na argila, em placas de argila. Essa escrita, ela se tornou muito necessária porque o comércio evoluiu demais aqui nesse período. E como é que se fazia controle do dinheiro, por exemplo, do que entra, do que sai, do produto que está... Surge essa necessidade de contabilizar, de anotar as coisas. E aí eles começaram a criar estes símbolos, né? Para fazer essa representação de números, de conta, a parte administrativa dos negócios. Então eles usavam uma placa de argila. E olha só que interessante, a argila, vocês sabem que ela é um barro, né? Pois é. E aí eles faziam as formas, tinham muito, não sei se mais de 6.500 símbolos, né, que eles conseguiam formar com essa cunha, eram muitos símbolos. E se porventura aquelas anotações não forem tão importantes, tão relevantes, elas puderem sumir com o tempo, eles não colocavam essa argila no forno, porque aí você podia jogar um pouquinho de água em cima dela e apagar, como se fosse um quadro. É um barro, né? Mas se essa anotação era importante para eles, eles levavam essa placa ao forno e aí, eu não sei se você sabe, mas o processo da construção da cerâmica, ela é assim, você pega o barro, faz o potezinho e leva ao forno, ele vai endurecer e aquilo ali vai ficar por muito tempo. Então, era esse mesmo processo que eles faziam nessas tabuletas, né, nesses tábuas tábua é madeira, né, tabuleto. De barro, com essas cunhas. Então, essa foi a primeira escrita, primeiro sistema de escrita, cuneiforme. E daí que formam desenhos. Na arte rupestre era o que mesmo? A comunicação através de desenho. E a cuneiforme? São símbolos em formato de cunha, que são desenhos. Então, por enquanto, o desenho está em todas, hein? E você sabia? Eu não sabia, não. Aliás, eu sinto tanta falta disso, de vocês trocarem ideias comigo, de me comunicar o que vocês sabem, o que vocês conhecem sobre o assunto que a gente está trabalhando. Dê um jeitinho aí, gente, manda mensagem, conversa comigo. Professora, eu já vi isso, eu conheço isso é importante para mim. Eu também aprendo, sabia, com vocês? E muito. Então, eu pesquisei e descobri que paleografia é a ciência que estuda as escritas antigas. Diz que essa escrita aqui era uma das mais difíceis de compreender. Nós temos o paleontólogo, né? Que estuda os fósseis, os arqueólogos, que estudam a sociedade, a cultura de um povo antigo, e também nós vamos ter pessoas específicas só para estudar a escrita. Legal essa informação, não é? Tem que pesquisar, gente, tem que pesquisar. Então, agora nós vamos para o Egito. O que acontece no Egito? Adoro esse período da história. O Egito são onde vão surgir as pirâmides. Eu não sei se vocês sabem, mas as pirâmides, na verdade, são túmulos, né? Criados aí pelo faraó, para ele, quando ele morrer, o corpo dele fica guardado lá dentro dessa pirâmide, junto com todos os bens dele, com toda a riqueza dele. Essa riqueza dele é chamada de enxoval funerário. Ok. Os egípcios, toda a arte dele era voltada para a vida após a morte. Eles queriam deixar registros para após a morte deles, porque eles acreditavam que eles iam retornar ainda para
para o lugar, né, deles, após a morte, eles iam, não é ressuscitar, mas eles acreditariam que eles voltariam à vida, então eles guardavam todos os bens dele para isso. E acabou que a arte, o desenho, ela ficou também muito voltada para essa questão social. E eles vão fazer muitos desenhos na parede. E olha só que interessante, os desenhos, de novo, parecer os desenhos, eles também vão contar para a gente uma hierarquia. Vocês acreditam que o faraó, ele tinha que ser representado maior que todo mundo? Então o desenho era assim, o faraó grandão, a esposa, o filho, o sacerdote, que era o... eu vou chegar nessa parte. O sacerdote, os servos e, por último, lá embaixo, o povo. E vocês acreditam que o coitadinho do servo e do povo tinha que ser representado assim, ó, reverenciando o faraó. Porque aí, quem visse as imagens, iriam compreender que o faraó é um deus, que nós precisamos referenciar o faraó. E esses desenhos também, eles eram mais estilizados. Propositalmente, tá, gente? Não é falta de conhecimento em desenho. É que os desenhos, eles tinham que ser bem claros e bem objetivos para a pessoa que fosse ler. Então, eles adotaram uma técnica. Quando eu era mais jovem, eu dava conta, tá? Eu vou tentar fazer essa técnica para você. Agora você vai levantar. Vamos levantar, que nós vamos fazer um movimento aqui que vocês jamais vão esquecer na vida de vocês. Chama-se Lei da Frontalidade. Preparados? Ok, levantem aí. Todos vocês, por favor, coloquem pé de bailarina, né? Cadê meu pé? Meu pé tá sumido na calça. Assim, ó. Um pé na frente do outro, tá? Ai, se eu cair tem problema não, né, gente? Vocês vão rir só um pouquinho. O tronco, porém, tem que ser virado para a frente. O pé não pode sair do lugar. E a cabeça tem que ser virada para o mesmo lado do pé. Olha eu, egípcia. Tanã, tanã. Não. Assim é mais bonito? Isso aqui. E o detalhe, o olho, gente. O olho é desenhado aqui na fronte, ó. Coisa mais bizarra do mundo. Isso aqui é uma regra, chamada de Lei da Frontalidade. Todos os desenhos deveriam seguir essa mesma regra. Qual palavra que eu acabei de dizer aqui? Desenho. O desenho está no rupestre, está na Mesopotâmia, está no Egito, como forma de comunicação. Alguma coincidência? Não, a arte é tudo de bom. E aí nós vamos ter o surgimento da escrita, tá? Chamada de hieróglifos ou hieroglifos, tanto faz. Esses hieróglifos, eles só poderiam ser escritos por pessoas da alta, tipo sacerdotes, só eles poderiam ter domínio dessa escrita, que, por sua vez, era feita através de desenhos. Ai, tudo é desenho, tudo é desenho. Desenho é uma linda forma de comunicação. E vocês sabiam que esses desenhos que comunicam, nós podemos chamar de pictograma. Exatamente. Desenho ou signo de uma escrita pictográfica. Desenho esquemático. Ele é um desenho para que qualquer pessoa possa compreender um fato ou alguma situação ou algum objeto sem a escrita. É aquela questão do não verbal, se lembram? Pois é. Então, o pictograma, ele vai ter essa característica de ser uma comunicação visual rápida, de rápida compreensão. Observe essa imagem aí na tela, por favor. O que esse carinha está fazendo? Sim, estou ouvindo, é isso mesmo, ele está esperando o ônibus. E como é que vocês sabem que ele está esperando o ônibus? Porque tem um desenho, professora, do ônibus na placa. Pictograma. Então, a pessoa precisa ser alfabetizada para compreender que aqui é uma parada de ônibus.
Não, ela não precisa. E assim nós teremos no nosso dia a dia N símbolos, tá? Para nos informar rapidamente. Aqui nós temos símbolos de atletismo, né? De Olimpíadas. Então nós já sabemos que aqui é um ciclista, aqui um homenzinho fazendo arco e flecha. São desenhos de rápido entendimento, de rápida visualização. Né? Nós vamos ter também os importantes, né, gente, de sinalização de perigo. Aparecer um desenho em vermelho, fica atento que pode ser perigoso. Então, os sinais de trânsito, né, o pare, o Ezinho cortado, que é proibido estacionar, tudo isso são pictogramas. E olha o nosso pictograma atualíssimo. Eu não sei falar isso não. Emoticons. Depois vocês me corrigem lá, tá? É isso que eu quero que vocês compartilhem isso aqui, ó. Muito da época de vocês. Eles são considerados também forma de comunicação. E cá pra nós, alguém hoje vive sem os emojis? Eu adoro. Você quer falar que você tá com raiva, você manda a carinha vermelhinha lá e resolve todo o nosso problema. Mas há uma diferença entre os emoticons e os emojis. Antes de surgirem esses gráficos, né, em 3D, surgiu primeiro os emoticons feitos com sinais de pontuação. Vocês já enviaram assim? As carinhas vêm de lado. Aí coloca a barra, parênteses, e eles vão formando ali expressões, né? Eles formam expressões. Isso foi uma invenção de um japonês. Por isso nós vamos ter alguns emojis meio esquisitos. Exemplo, o cocozinho. O cocozinho, ele é tão fofinho, não é? Ele tem uma carinha sorridente. E aí a gente fica usando o cocozinho. Toda vez que alguma coisa dá errada, você manda um cocozinho. Mas você sabia que o cocozinho, para os japoneses, ele significa boa sorte? Por isso que ele é um cocozinho feliz. Eu tenho um chaveiro de cocozinho. Nem sabia que eu tinha um símbolo de boa sorte. Isso é legal, não é? Pois é, e esses emojis, eles foram evoluindo e hoje nós temos, oficialmente, mais ou menos 3.000 emojis, tá? Que vão representar expressões. E aí, eu tenho um desafio. Eu quero 2. Desafio número 1. Vocês vão criar um emoji novo. Vai ter que pesquisar os 3.000 que existem, tá? Pesquisem aí. Eu já sei qual que vai ser o meu, porque eu ainda não vi, que é um emoji artista. Ah, professora, mas tem aquela paletinha de tinta. Não. Eu quero a expressão. Eu vou trabalhar nela e vou criar um emojizinho que simboliza que é um momento arte. Que é o momento que a gente vai fazer arte. Esse não existe. E aí vocês provavelmente já tiveram vontade de enviar algum emoji que vocês não encontraram, né? Para simbolizar o que vocês querem transmitir como mensagem. Então, a tarefa número 1 é que vocês vão criar esse emoji. Dá um jeito de mandar esse emoji para mim, manda no WhatsApp da TV Minas aí, vocês têm um telefone para mandar as coisas. E eu gosto muito de ver o trabalho de vocês. Aí vocês desenham e colocam lá para mim a sua sugestão. Quem sabe, hein? A gente consegue fazer um lançamento de novos emojis. E outra coisa, tentem escrever uma carta, uma frase, só com emoji. Será que a gente vai conseguir compreender? Eu acredito que boa parte. Então, é esse desafio que eu tenho para vocês, é essa atividade que eu gostaria que vocês pensassem. E os emojis são o quê, gente? Desenhos. Então, qual é a importância da arte para a nossa escrita, para a nossa compreensão, se nós temos o alfabeto hoje, graças aos desenhos. Então, é isso. Terminamos a nossa aula de hoje. Façam a atividade. Um grande beijo
no coraçãozinho de cada um de vocês. E até a próxima, turma. Tchauzinho!